Questa adulta è minha felicidade de ficar aqui ao seu lado. Queria exprimir a minha gratidão pelo convite. Agradeço a vocês, todos, por aceitar o esforço de me ouvir. Peço desculpa pela minha pronúncia, o meu sotaque e pelos faltas de português que vou fazer. Nessa palestra queria subverter a evidência da dor como uma tragédia corporal na nossa vida. Mostrar que, para entender ela e também aliviar, a biologia é secundária. Precisa. Então, repito. Quero mostrar que, para entender ela e também aliviar, a biologia é secundária. Precisa também agir sobre o sentido que ela tem. O sentido é a via real para entender seja o corpo, seja a dor. A dor não é somente um fato de anatomia e de fisiologia, mas de existência. Não é o corpo que sofre, mas o indivíduo. Mistura uma biologia e, sobretudo, o sentido vivido pela pessoa. A dor é 100% biologia, mas também 100% psíquica, também 100% social, cultural. Digo isso para evitar os dualismos. Mas também é 100% um fator cultural e social. A dor, como a emoção ou a percepção sensorial, parece estreitamente íntima, escondida no noite do corpo. Contudo, ela é um anexo do coletivo. Mesmo aqui, o privado é um eco do social, um eco individualizado do social. A dor é simultaneamente somatização, mas, sobretudo, semantização. Eu jogo sobre as palavras, soma, no grego, corpo, soma o corpo, sema o sentido, a significação. Estou claro? Então, a dor é simultaneamente somatização, mas, sobretudo, semantização. De uma condição social e cultural para outra, e conforme sua história pessoal, os homens não reagem da mesma forma a um ferimento ou a uma afecção inativa. Seu limiar de sensibilidade não é o mesmo. A atitude em relação à dor nunca é verificada. É impotência, provável, mas não garantida. Às vezes, essa atitude revela resistências insuspeitadas ou, ao contrário, fragilidades inesperadas. Mas passa também pela modulação própria às situações particulares. A anatomia e a fisiologia são insuficientes para explicar essas variações sociais, culturais, pessoais e até mesmo contextuais. A relação íntima com a dor depende da significação que ela reveste no momento em que afeta o indivíduo. Sentindo-se o tormento, não é o receptáculo passivo de um órgão especializado que obedece a modulações impessoais de tipo fisiológico. A maneira como o homem se apropria de sua cultura, de seus valores, e o estilo de sua relação com o mundo compõe uma trama decisiva de sua apreensão. A dor é primeiramente um fato de situação. A experiência da dor
não é apenas tradução na consciência de uma violência corporal. A intensidade da dor surge do seu significado pela pessoa num contexto particular. A dor toca uma pessoa singular, inserida no meio familiar, social, cultural, afetivo, um homem ou uma mulher, uma criança ou um idoso. De qualquer maneira, uma pessoa com uma história pessoal particular. Isso é a justificação da abordagem da dor pelas ciências sociais. Não há dor sem sofrimento. Isso é muito importante. Não há dor sem sofrimento. Opor dor física a sofrimento psíquico não tem sentido. Seria uma forma contestável de dualismo entre corpo e alma ou espírito. Somos nosso corpo, não temos corpo. Na nossa vida, tudo é corpo, tudo é experiência do corpo. Ainda que afete somente um fragmento do corpo, nem que seja apenas um dente cariado, a dor não se contenta em alterar a relação do homem com seu corpo, ela se propaga além, antecipa os gestos, atravessa os pensamentos. A dor contamina a totalidade da relação com o mundo. A dor rompe as amarras que prendem o indivíduo e suas atividades habituais, dificulta a relação com os próximos, elimina ou diminui nele o gosto pela vida. Nenhum refúgio escapa a seu cerco. A dor de dentro tem consequências morais. Toda dor tem consequências morais. Assim como existem, numa depressão, consequências na relação do indivíduo ao seu corpo. Isso é muito importante para mim. Então, não tem dor sem sofrimento. Não é útil opor dor e sentimento. Eu diria mesmo que a dor não existe pela pessoa, só existe o sofrimento, um grau específico de sofrimento. Dor é uma palavra médica, sofrimento é a nossa palavra, a palavra do paciente. Eu quero dizer que dor é uma palavra mais abstrata, científica, que não tem que ver com a pessoa singular. Cada dor contém um grau particular de sofrimento. E o sofrimento é quanto mais intolerável que a dor não é escolhida, mas se impõe, como no caso da doença, diferidas depois de um acidente, o pior de tudo, como no caso da tortura. Nesses últimos casos, as pessoas não escolhem a dor. Ela é uma forma de violência, de destruição. Entretanto, a dor pode fazer parte de uma experiência escolhida, como no caso que vocês conhecem bem do esporte extremo, do body art, da tatuagem e outras modificações corporais, de práticas de suspensão, de ritos de virilidade que põem em rivalidade rapazes na resistência da dor. Essas experiências machucam, mas o sofrimento é aceitável. As pessoas aguentam. Essa dor faz parte do evento e tem, às vezes, uma dimensão iniciativa.
O que é insuportável na dor não é a dor, mas o sofrimento. Quero dizer, o grau de violação de si que ela implica. A dor não é o registro da consciência de um afeto, não é uma gravação do corpo na mente, mas aquela de uma significação particular que impregna a pessoa. A intensidade de sofrimento de um evento é determinada pelo sentido que ela tem pelo indivíduo. É o sentido que potencia o grau do sofrimento. É o sentido que potencia o grau do sofrimento. Enquanto sofremos, não é do nosso corpo, mas da significação da dor. Isso também é uma proposta importante. Enquanto sofremos, não é do nosso corpo, mas do significado da dor. Do pressuposto. Enquanto sofremos. É uma proposta, porque é uma afirmação. Não. Uma proposição. É uma afirmação que há. Trabalhei muito no dor, escrevi 3 livros, fiz 3 pesquisas sobre a dor que fizeram 3 livros. É uma afirmação. Uma aposta. Para mim, quando tem discussão com os médicos, eles aceitam essa proposta. Quando são médicos, apertos a relação com o paciente. Os outros que vejam a pessoa como um puro organismo, para eles não é possível. Na minha experiência, é uma palavra que a dor seja uma significação, é uma proposta bem aceitada de muitos médicos na França, também na Itália. A intensidade. A dor não é o registro da consciência do afeto, não é uma gravação do corpo na mente, mas aquela de uma significação particular que impregna a pessoa. A intensidade do sofrimento de um evento é determinada pelo sentido que ela tem pelo indivíduo. É o sentido que potencia o grau do sofrimento. Enquanto sofremos, não é do nosso corpo, mas do significação da dor. Por isso, é modulada pelas circunstâncias. A história da vida da pessoa, sua condição social, cultural, sua capacidade para lutar com ela. A dor, então, é uma percepção que se chama sofrimento, não é só uma sensação. Você quer mais? Tudo bem, muito obrigado. A dor sempre transforma as pessoas. É um operador de metamorfose pelo melhor, para melhor ou para pior. Não é por acaso que a dor é um elemento quase universal dos rituais de passagem das sociedades tradicionais. Vamos ver agora algumas figuras. Vamos ver agora, através de algumas figuras da experiência da dor,
para mostrar o fato que o sentido potencia o sofrimento, então que ela pode ser terrível ou insignificante, com a mesma alteração no corpo. Com a mesma alteração no corpo. O pior do sofrimento fica no corpo. O pior do sofrimento fica no contexto da doença, das feridas ou da tortura. Violência nascida no próprio amargo do indivíduo, ela dilacera a sua presença, o esgota, dissolve no abismo que nele serviu, esmaga-o no sentimento de imediato, sem nenhuma perspectiva, rompe-se a evidência da relação do indivíduo consigo e com o mundo, a dor quebra a unidade de vida da pessoa. Aqui, então, a dor que se impõe é uma